Continuando a nossa cobertura dos indicados ao Oscar 2023, hoje é dia de falar do documentário Tudo que Respira, que estreia hoje no HBO Max no Brasil. Para quem não sabe, a gente está fazendo uma cobertura de todos os indicados ao Oscar, muitos já tem crítica aqui no canal e agora os que faltam a gente está fazendo vídeos ou para o canal ou para o Instagram, muitas vezes os do Instagram aparecem aqui também como shorts, então a gente vai cobrir de alguma forma todos os indicados, alguns em vídeos conjuntos como os vídeos de curtas, eu vou fazer apenas 3 vídeos para cada uma das categorias, mas eu, a Ilana e a Maria Catarina, a gente vai falar de todos os indicados ao Oscar, como é o caso de Tudo o que Respira, documentário indiano que chega hoje ao HBO Max e que tem uma pegada muito mais poética, digamos assim, né? Se usa formalmente uma estética muito própria dos documentários poéticos, pelo menos em grande parte. Aquilo de uma câmera que parece que está flutuando, usa muito a câmera lenta, com uma narração em off para gerar essas sensações, essa imersão. E aqui isso combina muito com a temática central desse documentário, que é justamente como a sociedade, a humanidade, o ser humano afeta a vida desses animais, obriga esses animais a se adaptarem de alguma forma que não deveria ser o correto e que muitas vezes eles não conseguem se adaptar. Então a gente vê isso desde os planos iniciais, quando a gente vê ali os ratos andando pelo lixão enquanto a câmera só acompanha em um movimento de panorâmica sem falar nada. E isso vai se repetir várias vezes durante o documentário, quase sempre não só mostrando um ambiente humano, digamos assim, que aqueles animais que não são daquele ambiente são obrigados a viver, mas muitas vezes trazendo também um pouco da tecnologia do ser humano para trazer esse contraste. Então a gente vê, por exemplo, um momento que tem ali um piolho de cobra se mexendo na água, numa água já em um local que não deveria ser o local dela, e no reflexo da água a gente vê um avião passando, ou uma tartaruguinha no meio do lixo tentando se locomover e no fundo passa um carro. Então eu gosto justamente de como ele se usa dessa estética mais poética para abordar o tema central visualmente acima de tudo. Da mesma forma que a câmera vai funcionar aqui, sobretudo quando está próxima desses personagens que a gente vai conhecer, quase como se fosse uma mosquinha seguindo eles e observando apenas, digamos assim. Claro, eles sabem que a câmera está ali presente, mas fica muito claro que ela está captando momentos, porque tem momentos aqui que não teriam como ser encenados, digamos assim, né? Acho que o mais simbólico é quando a ave simplesmente pega o óculos de um deles e sai voando. Não teria como aquilo ser encenado e aquilo volta quase como um tema ali dentro por algum momento. E tudo isso vai se combinar, essas escolhas mais poéticas, essa câmera observadora e esses personagens centrais naquilo que acaba sendo, pelo menos um dos temas, digamos assim, do documentário, que é justamente essas aves específicas de rapina, que tem até um lance ali da lei que as tornam super ameaçadas. A gente vai ver esses personagens aqui tentando salvá-las, não com muita esperança, né? Tem esse lance de eles fazerem aquilo, pelo menos durante grande parte do filme, por amor. E aí, mais uma vez, a câmera vai funcionar muito bem para observar cada um desses momentos em que eles estão fazendo, às vezes, coisas que parecem super banais, mas se tornam grandiosas em certo sentido. Então tem o momento do rio aqui, que é muito significativo, que eles vão atravessar todo o rio para salvar uma das aves, e a gente vai ver aquilo por um grande momento, como eles vão fazer essa travessia, todos os percalços no caminho, as brincadeiras e tudo mais. E eu gosto como isso se torna ainda mais significativo quando a gente vê que são aves de rapinas, né? Aves de rapina que teoricamente é o topo da cadeia alimentar, o único predador delas é justamente o ser humano. Então todo esse tema que a gente vai ver com todos esses animais, sejam ratos, sejam moscas, sejam todos os tipos de insetos, tartarugas e tudo mais, sofrendo de alguma forma e sendo obrigado a sobreviver por causa do ser humano, se torna ainda mais significativo quando a gente vê que até o topo da cadeia alimentar acaba sendo afetado por causa da nossa sociedade, por causa do ser humano. Então tudo que envolve essa relação com o tema central, seja nas escolhas mais poéticas, quando diz aquilo mais visualmente, ou até mesmo quando a gente vê a ação desses personagens, eu acho muito interessante, sobretudo com essa câmera que tá
simplesmente ali presente, filmando todos aqueles momentos, desde os salvamentos até eles vivendo naquele porão de alguma forma e tentando fazer esse trabalho, a luz acabando, o óculos sendo roubado por uma das aves e tudo mais. Eu gosto muito disso, eu acho isso muito interessante. Acho que o documentário se perde um pouco justamente quando ele tenta trazer uma comparação, quase como uma metáfora entre a relação social do país e política do país e religiosa do país com as aves e com os animais em si, com essa ideia que eu já falei do conflito que a sociedade causa nesses animais. Claro, em certa medida isso é até importante porque eles dependem de financiamento, tem toda a questão religiosa e tudo mais, mas eu sinto que mais pro final o documentário ele começa a tentar traçar uma relação quase desses seres humanos com essas aves ou com esses animais que pra mim acaba jogando até um pouco contra o tema central, né? O tema central é justamente esses animais tendo que viver em um habitat que não é o deles, não é mais o deles por causa da ação do homem. Então, para mim, não dá para comparar essa relação da sociedade com a sociedade, de ser humano com o ser humano, da relação da sociedade com esses animais. E é aí que o documentário me perde um pouco. Mas de forma geral eu acho um bom documentário, não é o meu favorito da categoria, só assisti 3 até agora. Então por hoje é isso, curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo se vocês já viram, se vocês pretendem ver esse documentário. No primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.